Hoje revelaremos tudo sobre a atração, e talvez você possa aplicar algo do que será discutido aqui. Em primeiro lugar, a aparência é realmente importante, está bem, é complicado. Esta pergunta foi feita a um grupo de mulheres jovens em uma pesquisa, e todas responderam com diferentes respostas, mas o tema principal era que nem todas buscavam a imagem perfeita. Enquanto pode haver muitos caras obcecados com seus corpos que postam fotos de seus músculos após o exercício, a maioria das mulheres disse que se concentrava principalmente no corpo, o que é superficial. Na verdade, muitas delas afirmaram que não é um bom sinal para um relacionamento de longo prazo. Mas algo a se considerar é que o que é dito é uma coisa e o que é desejado é outra. A resposta será influenciada por muitos fatores, incluindo possivelmente a presença do pesquisador. A pessoa entrevistada pode não querer responder com o que pensa, mas sim com o que acredita que deveria pensar. Muitos de nós concordariam com o seguinte: as mulheres se sentem mais atraentes para si mesmas ou para um homem que mostra certo grau de autocuidado. Um homem que parece cuidar de si mesmo pode mostrar a uma mulher que é capaz de cuidar de seus futuros filhos. Então, não se trata de ser perfeito, mas sim de não ser preguiçoso. Homens que realmente são obcecados com seus corpos podem sinalizar para uma parceira em potencial que se preocupam mais consigo mesmos do que com ela ou seus futuros descendentes. E é isso que a maioria das pessoas pensa, porque a maioria das pessoas não tem a disciplina para treinar seu corpo. Claro, geralmente um homem não precisa ter abdominais matadores para atrair uma mulher para um relacionamento de longo prazo, mas se você procura algo breve, um corpo definido lhe dará uma vantagem. Há também outras coisas. Uma das coisas a serem mencionadas é a altura. Diz-se que a maioria das mulheres é atraída por homens que são mais altos do que elas, em média 10 centímetros mais altos do que elas. Isso nem sempre é assim, mas pesquisas mostrarão que é o que a maioria das mulheres deseja. No entanto, a falta de altura pode ser compensada alterando a percepção dos outros, como discutido anteriormente em relação ao rosto de um homem. Um rosto simétrico é um sinal de genes saudáveis. Os pesquisadores acreditam que a simetria sugere menos distúrbios genéticos e ambientais, como doenças, toxinas, desnutrição ou mutações genéticas. Voltando ao corpo, em média, as mulheres também costumam se sentir mais atraídas por um homem com um tipo de corpo em forma de V, em vez de uma forma de ovo. Os ombros são bastante largos e a cintura não é muito volumosa, o que pode parecer atraente. Mas a ciência também diz que as mulheres tendem a prestar menos atenção nos corpos dos homens do que os homens nos corpos das mulheres. Lembre-se de que se trata mais de cuidar de si mesmo do que de obter o corpo perfeito. Voltando ao rosto, um estudo mostrou que homens com traços mais masculinos tendem a mostrar sinais de dominação, o que poderia indicar que são assertivos, competitivos e querem dominar em tudo o que fazem. Mas o mesmo estudo diz que homens com traços mais delicados, as mulheres tendem a pensar que têm prestígio entre seus amigos e familiares. E isso sempre depende das tendências. Por exemplo, no século XVIII, na Europa, as panturrilhas eram consideradas atraentes seguindo a forma do seu rosto. Há muitas coisas que você pode fazer para ser mais atraente. Estudos mostraram que as mulheres se sentem menos atraídas por homens que parecem estressados, que não dormem o suficiente ou que têm uma aparência ruim em geral. As olheiras não são ideais por esse motivo, já que podem indicar níveis elevados de hormônios do estresse, que podem estar relacionados a não ter um bom sistema imunológico. Evitar o estresse por algum motivo parece que as mulheres podem detectar os homens que têm uma resposta imunológica mais forte e parecem achá-los mais atraentes. Então, novamente, cuidar de si mesmo pode ser tão bom quanto ter nascido com uma pele de primeira qualidade. Quanto ao pelo corporal, isso parece variar de um país para outro, mas, em geral, as mulheres gostam de homens com pouco pelo corporal. Alguns estudos realizados na China, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia parecem indicar que não ter muito pelo na parte superior do torso era o mais atraente para as mulheres. Antes de continuar, preciso te contar uma coisa, amigo.
É provável que durante todo esse tempo você não tenha tido sucesso com as mulheres. Isso não é nada além da sua falta de informação. Certamente você viu alguns caras que não são bonitos, mas conseguem conquistar as mulheres mais preciosas. Como eles fazem isso? Simples. Eles se formaram com os melhores mentores e leram os melhores livros de sedução. Abaixo na descrição você pode adquirir os meus, que podem te ajudar. Embora as mulheres britânicas preferissem homens com cabelo em vez de sem em um estudo, um número de mulheres da Turquia e Eslováquia foram mostradas imagens de homens com o peito depilado e peludo. Se as cabeças dos homens não aparecessem nas imagens, na verdade eram os mesmos homens em cada imagem. Em uma imagem tinham pelos no peito e em outra não. Porque se depilaram nos dois países, apenas 20% das mulheres gostaram da imagem do homem com pelos no peito em um estudo realizado no México. Em geral, metade não gosta de ter pelos no peito e a outra metade não se importa ou prefere que seja assim. Mas quanto mais jovens são as mulheres, mais jovens são os homens que tendem a preferir homens sem barba, o que indica que a tendência é preferir os sem barba. Mas diferentes estudos mostraram resultados diferentes, o que levou alguns cientistas a acreditar que há mais do que se vê. Talvez o brilho do peito esteja na moda por um tempo em alguns países, ou talvez o gosto das mulheres por ter ou não tenha influência em seus hormônios no momento de decidir uma preferência. Então há pelos faciais. Considere a barba. Alguns estudos sugeriram que a barba é atraente para as mulheres se estiver bem cuidada. Um estudo australiano mostrou que homens com barbas completas por parte das participantes femininas foram definidos como maduros, agressivos e masculinos. Homens com barba loira foram percebidos como dominantes, e homens com barba aparada ganharam sendo os mais atraentes para as mulheres no estudo. A atração pela barba também pode depender de onde você mora, então isso pode ser apenas cultural, mas também pode estar relacionado à evolução. Direi que você não pode realmente mudar seus traços faciais, mas certifique-se de que algumas mulheres preferem traços delicados e outras preferirão traços mais masculinos ou pronunciados. O que é muito mais importante é como você se mantém enquanto fala, o que seus movimentos corporais insinuam e como você se desafia no geral. A aparência e todas essas coisas podem ser trabalhadas nesse sentido. Você tem uma lista de truques psicológicos que deixarei aqui, e eu poderia continuar falando sobre as características físicas mais atraentes para as mulheres, segundo estudos e pesquisas, mas o vídeo ficaria um pouco longo. Se eu realmente puder ver que você está interessado nesse assunto, farei outra parte. Deixe o seu like, e dessa forma saberei se você quer outra parte, para comparar o número médio de likes no canal em relação a este vídeo, para saber se você realmente está interessado em que eu continue falando sobre esse tema interessante. Sem mais delongas, obrigado por assistir ao vídeo, um abraço e até breve.